E nós continuamos a falar sobre os projetos e as estratégias da Justiça Eleitoral para o pleito municipal de 2020 com a diretora-geral do TRE-RN, Simone Mello, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, sempre um prazer estar com você. Nós acabamos de ver aí duas iniciativas focadas nas eleições. Qual foi a origem desses projetos, Simone? Estamos com dois projetos, né? Como você bem falou, o TRE perto de você e a Torcida Cidadã. Esses projetos eles surgiram de uma iniciativa de tentar aproximar o eleitor da Justiça Eleitoral. A gente sabe, trabalha ano a ano, sabe que no período final do alistamento eleitoral é comum enormes filas nos cartórios eleitorais para que o eleitor regularize sua situação. Isso deverá acontecer por volta do início de maio. E a gente está trabalhando numa perspectiva de orientar o eleitor, chegar próximo a ele e dizer que agora é a hora dele procurar o cartório eleitoral. Os cartórios não há fila, os cartórios estão, de certa forma, vazios. Então, a mensagem que se quer passar com esse projeto é que não precisa o eleitor se desgastar, inclusive correr o risco de não ser atendido. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de atendimento que demanda um quantitativo de kits biométricos para coleta de dados biométricos, o quantitativo de pessoal do cartório. Então, existe um mapeamento do quantitativo máximo de atendimento nos últimos dias do final do alistamento. Então, aquele eleitor que procurar os últimos dias não tem a garantia de que será atendido. Então, a gente chega mais perto dele dizendo, procure, agora é a hora de você regularizar a sua situação e exercer sua democracia no pleito 2020. E só para reforçar, o eleitor tem até o dia 6 de maio para fazer essa regularização. Passando desse prazo, ele fica impedido de votar, não é? É aí que entra a proposta da prevenção, né? Com esses dois projetos. Ele agora tem como regularizar a sua situação de uma maneira simples, rápida e eficiente. E essas campanhas elas foram criadas e discutidas por grupos de trabalhos criados pela Justiça Eleitoral. O TRE ele nunca para de planejar a eleição. Quando você finda uma eleição, você já inicia o planejamento da eleição seguinte. Então, finalizamos o pleito de 2018 em outubro, em dezembro já fizemos, em dezembro de 2018, a nossa primeira avaliação das eleições. E a partir daí, a partir dessa avaliação, todas as lições aprendidas, o que deu certo, o que poderia ser melhorado, são trazidos para um relatório e fazemos a partir daí a criação de alguns grupos de trabalho para trabalhar temáticas específicas, pertinentes ao pleito, como por exemplo o final do alistamento eleitoral, registro de candidatura, orçamentos, contratações. Então, nesse ano específico, foram criados 13 grupos de trabalho, até com uma característica mais inovadora, porque era comum a criação de grupos de trabalho, mas no momento em que eles entregavam o relatório, a administração encerrava a atuação do grupo. Então, já numa nova perspectiva, a gente instituiu grupos de trabalho que a gente chamou de grupos de trabalho permanentes. Eles estarão atuando até o encerramento do pleito, até o final do pleito, eles têm atuação junto com as unidades administrativas do tribunal. E essas discussões, essas propostas criadas pelo grupo de trabalho, elas são levadas a um novo comitê criado pelo Regional Eleitoral para esse ano agora. Isso é outra novidade também que apresentamos nessa gestão, que foi a criação do Comitê Gestor de Eleições. Propusemos uma reformulação do nosso sistema de governança com o intuito de, entre algumas outras modificações, criar o Comitê Gestor de Eleições, que é justamente um local onde se pode discutir de forma ampla aspectos relativos à eleição. O que é que normalmente acontece? Esses grupos de trabalho eles já têm uma rotina, já acontece a cada pleito, mas o que foi demandado desses grupos de trabalho é que eles precisariam trabalhar propostas inovadoras. A gente vem passando num momento de restrição orçamentária, num cenário, digamos, mais restrito, onde a gente precisa sempre procurar fazer o melhor com menos. O orçamento está a cada ano diminuindo, então a perspectiva é trabalhar propostas inovadoras, mantendo sempre a segurança. A gente não abre mão da segurança de fazer uma eleição onde tudo ocorra bem, mas tem que sim pensar fora da caixa e trabalhar aspectos inovadores. Então os grupos eles trabalharam, discutiram isso internamente e trouxeram propostas
E essas propostas, que de certa forma são inovadoras, elas são também debatidas no Comitê Gestor de Eleições, onde está presente, né, a figura da diretora e dos secretários, né, de todas as unidades administrativas, e trazido em novo debate, a gente leva essas informações para a chancela do nosso Conselho de Governança, que é presidido pelo desembargador-presidente e também que tem membro o corregedor e o presidente do Comitê Gestor de Apoio ao Primeiro Grau. Simone, o pleito de 2020 vai contar com algumas novidades, principalmente na área tecnológica. Esse vai ser o primeiro ano em que os cartórios eleitorais vão fazer uso do processo judicial eletrônico, o PJE. Exatamente, é algo que é inovador também. Os cartórios ainda não fizeram nenhuma eleição utilizando o PJE, e ainda entra uma outra novidade sugerida pelos grupos de trabalho de eleição, que é a gente propor uma equipe que apoie os cartórios eleitorais, principalmente nas temáticas de registro de candidatura e prestação de contas, justamente levando-se em conta que é algo novo, é um sistema novo que eles precisam, né, eles foram treinados para isso, mas a gente sabe que a demanda aumenta muito no período de registro de candidatura, os prazos são curtos e a gente precisa trazer esse apoio, essa equipe de apoio para os cartórios eleitorais. Então, assim, os grupos eles trouxeram algumas novidades, entre elas também a ampliação da transmissão descentralizada, o que vai redundar, digamos assim, numa maior celeridade nos resultados da eleição, que é algo, né, que os eleitores, eles ficam ali, eles querem saber o resultado e pronto. A Justiça Eleitoral, ela tem essa característica de celeridade muito presente, e aí a gente vem trazendo essa outra novidade, e várias novidades foram apresentadas e que ainda algumas a gente não pode adiantar porque precisa da chancela realmente do Comitê Gestor de Eleições e do Conselho de Governança. Mas a ideia é trabalhar também esses aspectos inovadores para o pleito. Outra novidade vão ser os debates sobre os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral sobre os planejamentos para as eleições. Isso foi uma proposição do desembargador Glauber Rego, que fez a solicitação à Escola Judiciária Eleitoral em parceria com a Assessoria de Comunicação, para que a gente pudesse amplamente debater os atos normativos do TSE que dizem respeito à preparação das eleições. Então, a gente vai formalizar um calendário, solicitar apoio dos membros da Corte para que a gente possa fazer rodas de conversa envolvendo servidores, envolvendo advogados, envolvendo Ministério Público, todas as figuras atuantes nas eleições, para que a gente possa tomar conhecimento do que o TSE, na verdade, pensou de diferente em relação às eleições de 2018 e, no caso, como a gente está tratando a eleição municipal, também fazendo um paralelo com as eleições de 2016. E também para fortalecer a democracia, né? Para nos tornar mais participativos desse processo eleitoral, não deixar para pensar nas eleições só lá na hora da urna. Não tem condição, a eleição ela é um projeto logístico de grande monta. Então, por isso que eu digo, a gente não planeja a eleição 4 meses antes, se inicia logo após que encerra uma eleição, se inicia o planejamento da seguinte. E se a Justiça Eleitoral começa a preparar as eleições com bastante antecedência, o eleitor pode seguir o exemplo e também procurar o cartório e se regularizar também com bastante antecedência, né, Simone? Na verdade, é muito desconfortável para o eleitor ficar numa fila sem a garantia de que poderá ser atendido, né? Existe uma distribuição de ficha, há uma capacidade, como eu falei, de atendimento ao eleitor. Muito embora a gente se prepara, de certa forma, elastece um pouco o horário de expediente, mas ainda assim a gente sabe que é do brasileiro, né? Deixar para tudo para a última hora. E a gente tem tentado combater isso com veemência porque sabe que há um ganho não só para a Justiça Eleitoral, como também para o eleitor. E quem quiser procurar antecipadamente um cartório eleitoral para regularizar a situação, qual é o horário de funcionamento, tanto na capital quanto no interior do estado? Os cartórios eles funcionam no período de 8 às 14 horas, né? Central do Cidadão e posto de atendimento, eles têm um horário mais elástico. Então, assim, existe Central do Cidadão no Via Direta, posto de atendimento na Ribeira, então tem uma gama de localidades em que o eleitor pode se dirigir para fazer sua regularização. E quem estiver a 3 eleições sem votar pode ter o título cancelado. A pretensão é que justamente esses eleitores se antecipem para que a gente possa regularizar. Aquele eleitor que está a 3 eleições sem votar, considerando inclusive primeiro e segundo turno, cada um deles como uma eleição,
3 eleições sem votar e sem justificar, automaticamente o título é cancelado. Então ele tem como procurar o cartório eleitoral para fazer a reativação, né, da sua inscrição eleitoral. Para isso ele vai fazer o pagamento das multas e aí o cartório eleitoral procederá à regularização. E se procurar isso antes do prazo final, né, com antecedência, vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade e conforto. Sim, essa é a proteção. Simone, muito obrigada pela sua participação. Nada. E o Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui, mas você já sabe, se quiser rever essa entrevista ou qualquer outra de nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.